qual foi o erro que mais prejudicou você na sua jornada? Qual foi? Acho que um momento que eu fiquei focando muito no resultado dos outros, sabe? Eu fiquei olhando, caralho, o maluco tá tendo resultado, eu não tô tendo ainda. O que é que eu tô fazendo de diferente? E eu fiquei muito tempo com pessoas que tinham um grande resultado e eu não tinha. E eu não conseguia entender o porquê. Até o momento que eu parei, foquei em mim novamente, que aí começou meus resultados a aparecerem. Eu acho que esse foi Comparação? a comparação, velho. Focar no outro e esquecer de mim mesmo. Acho que esse foi um bom... Esse foi meu também. Foi? Foi o ponto que me quebrou total, porque assim, a gente não tinha acesso naquela... Velho, é foda. A gente não tinha acesso naquela época a pessoas que tinham resultado. E aí a única coisa que às vezes começou a aparecer lá na frente foi mais aqueles grupinhos, né? Que o cara só queria mostrar que fazia grana, mas não mostrava stop e tal. E você não tinha com quem confiar. Então nos grupos as pessoas só mandavam o resultado. Olha quanto eu ganhei, olha isso, olha como é que eu sou foda. E você ficava pensando, cara, não é possível que é só eu que tô quebrando, que é só eu que perco dinheiro. Não é só eu que ganho grana, mas depois devolvo tudo. E aí você fica naquela brisa de, cara, eu acho que isso não é pra mim não. Talvez eu que esteja errado. Isso mesmo. E teve aquele lance também, tipo assim, eu não consigo controlar meu emocional. Fiquei com isso também. Não, eu já não tive, eu já era mais de boa em relação ao meu emocional. O foda mesmo era olhar os outros tendo muito resultado e eu sem resultado. Tipo, não conseguia entender o que estava acontecendo. Até o momento que eu tive que parar e refletir e focar em mim novamente. Me afastar das pessoas que, tipo, de vez agregado, eu chegava mandando resultado. Tá, e você fez o que pra ter esse resultado? Só que não explicavam. Só chegava com a porra do print com o histórico todo verde. E aí, caralho? Isso me ajuda em quê? E aí, eu vou aprender o que com isso? Vou botar de papel de parede no celular, o resultado dos outros? Tipo isso. E aí, outro erro também que me fudeu foi pro lado de galho em galho. Puta que pariu. Eu passei um ano da minha vida só perdendo dinheiro por causa que eu me comparava e achava que o problema tava no operacional. E aí, quando eu fui ver, puta que pariu. Eu já tava... Hoje era banda, amanhã era fibo, depois da manhã era suporte e resistência, depois padrão não sei o que. E aí eu ia batendo cabeça achando que era estratégia operacional. Esses foram os dois erros assim que me quebrou, de verdade. Depois foi o gerenciamento, mas esses dois foi o que me empacou. Sacou? Acho que um ponto também que me prejudicou muito foi o fato de eu ter feito alguns cursos que explicavam coisas diferentes. Aí quando eu cheguei no beginner para fazer, eu tive que desconstruir para construir novamente. Sim. E esse foi um processo muito dolorido, porque às vezes eu tava vendo um gráfico ali de uma forma e ficava, caralho, isso em tal curso, tipo, não tem sentido nenhum, e aqui já tem sentido. E aí foi um processo dolorido, porque eu tive que desconstruir, desaprender, para aprender novamente aquilo ali que realmente faz sentido e funciona. Então isso também me prejudicou um pouco. No meu caso foi... É bom saber de alguém que é aluno. No meu caso foi esses dois que eu falei, porque causava aquela parada assim. Começava a fazer uma coisa, do nada eu achava que estava errado, e eu ia pular para outra. Aí aparecia uma entrada no operacional que eu estava usando no dia, e do nada aparecia em outra. E aí eu falava, cara, o que é que eu vou seguir? Aí eu perdia em um, queria entrar no outro. E aí quando eu fui ver, eu tava quebrando os dois, e quando eu vi a conta ia embora. Isso mesmo. Eu perdi a conta de quantas bancas eu tinha quebrado na época, na número 78. Caralho. Na 78. Eu já não lembrava mais como é que... eu não contava, porque eu sabia que se eu contasse eu ia chorar, tá ligado? Naquela época o depósito era R$20 também. Então tem essa... A margem era pouco. Mas era muito menor, não tinha como trabalhar. Eu era fudido também, eu não tinha 20 conto direito pra depositar, então não me julgue. Então é isso. Acho que quando eu sempre fui muito padronizado, tipo, operacional, vou seguir isso e acabou. Pra mim pular de um operacional para o outro, né, de galho em galho, eu tinha que realmente estar confiante naquilo que eu tava aprendendo agora. Que foi quando eu comecei FIBO, exaustão, sabe, esse tipo de coisa. Eu parei um tempo de operar com o que eu tava fazendo, que não tava trazendo resultado, fui estudar só aquilo e falei, agora eu vou passar tantos meses fazendo só isso. Que aí eu comecei apenas FIBO. Só FIBO. Depois falei, pronto, tô foda na FIBO, já consigo ver uma FIBO sem botar a FIBO no gráfico. Já consigo ver os pontos. Quando você entrou no beginner, já tinha galera com resultado. Então assim, o que você levava em consideração na hora de trocar de operacional? Porque assim, cada um usava uma coisa meio parecida, mas tinha um detalhe diferente. O que fazia mais sentido pra mim. Por exemplo, hoje eu uso o RSI, mas naquele momento que eu iniciei eu não via muito sentido no RSI. Mostrar sobre compra e sobre venda. Sabe? Tipo, porque às vezes a FIBO tava lá lindaça, 61.8, rompendo 38,50, bateu. Só que o RSI ainda não tinha chegado lá. Sim. E aí às vezes os caras deixavam de passar a entrada por causa daquilo ali. Eu falei, não, mano, não dá. E aí eu usava muito só o FIBO, região e uma média ou outra coisa assim.
que era algo bem mais tranquilo. Sim. Tava mais próximo do preço. Então tem muito isso também, cara. Você tem que saber dar peso pro... Se você tá usando alguma ferramenta, você tem que entender como ela funciona pra saber o peso que ela tem. Saca? É um ponto que atrapalha pra caralho também. A galera acaba tentando colocar muita coisa no gráfico e não sabe pra que funciona. Isso é verdade. Acho que esse é um dos pontos, acho, principais, assim. Mas foram uns 5 aqui, eu já me perdi aqui. Não, quem pegar esse vídeo pra assistir aí agora vai dar 10 passos lá na frente. Anota aí, ó. Você assistiu o vídeo até o final? Anota aí quais foram os pontos que a gente falou aqui. Eu vou dar até um coraçãozinho no seu comentário, provavelmente. Se tiver no Instagram, eu vou mandar um direct falando, porra, você é foda. Ficou até o final? É isso aí, né? Isso aí. Percebe-se que você tá afim mesmo de correr atrás e fazer acontecer. Boa. Ele é muito educado, né, cara? Tomar no cu, falou, Diego.